Boa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, dando continuidade à nossa série de mensagens Raízes. E nós vamos diretamente para o versículo 21. Versículo 21 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Apenas retomando o que nós conversamos nas mensagens anteriores, quando o Espírito Santo não apenas nos habita, mas nos controla, nos preside, alguns sinais são dados. Então a presença, o poder, a unção, a plenitude do Espírito Santo traz alguns sinais, algumas manifestações claras e visíveis de que Ele habita em nós. Dentre elas, uma das principais é a humildade e o serviço. Quando o Espírito Santo nos enche, nós tomamos a decisão de servir pessoas, de dar a elas o primeiro lugar, a preferência e a proeminência. É só pelo poder do Espírito Santo que a gente faz esse movimento na nossa vida. Então o apóstolo Paulo, depois de trazer essa grande lição, esse grande princípio, que a gente chama de princípio da sujeição mútua, ele aplica esse princípio ao tecido familiar, às relações familiares. Como que isso se traduz no dia a dia da família? Então, por exemplo, no versículo 22 ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então a mulher, de acordo com aquilo que nós conversamos na semana passada, ela põe em prática o princípio da sujeição mútua, se colocando debaixo da liderança do seu esposo. Infelizmente, em muitos lares cristãos, tem maridos que pensam que mulheres submissas são mulheres amordaçadas. Mulheres submissas são mulheres subjugadas. Mulheres submissas são mulheres que não participam da vida da família e das decisões da família. São mulheres acovardadas. Inclusive se respaldam nesse texto para lidarem com as suas mulheres a partir dessa perspectiva, de que mulher não tem vez e nem voz. Isso não tem absolutamente nada a ver com submissão. E nós vimos isso na semana passada. Espero que isso tenha sido sedimentado no coração de cada um de vocês. Qual o problema dessa mentalidade de alguns homens, que aí sim eu uso os termos, são machistas, misóginos? É que eles não compreendem que o princípio da submissão mútua ou da sujeição mútua se aplica também ao marido e não apenas à mulher. De modo que no versículo 21 nós temos o título da mensagem do apóstolo Paulo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E depois ele vai falar como que esse princípio se aplica na família. As mulheres se submetendo aos seus maridos, e os maridos também se submetem, por incrível que pareça, às suas mulheres, de uma forma diferente, com um papel diferente, mas também submetem. Como? Versículo 23: pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O marido põe em prática o princípio do apóstolo Paulo de sujeição, liderando a sua mulher. Então maridos servem as suas mulheres à medida que eles as lideram de acordo com a vontade de Deus. E a liderança bíblica não é uma liderança que evoca privilégios. É uma liderança que evoca responsabilidades.
A gente tem que mudar o nosso paradigma de liderança. Ser líder é isso. Ser líder é delegar tarefas, é delegar também responsabilidade, mas jamais abrir mão da responsabilidade. Quando um líder delega tarefa, quando um líder delega responsabilidade, ele está compartilhando a responsabilidade e não se omitindo da sua responsabilidade, sobretudo em tempos de crise. Líderes são aqueles que assumem a responsabilidade, principalmente em tempos de crise. Maridos, homens, o que acontece na família nem sempre é sua culpa. Mas tudo o que acontece na sua família é de sua responsabilidade. Você não é diretamente culpado por aquilo, mas você tem a responsabilidade de fazer alguma coisa diante daquilo, ainda que não seja culpa sua. Até porque somos nós, homens, maridos, que vamos prestar contas diante de Deus pelo estado do nosso casamento, dos nossos filhos e da nossa família. Somos nós. Aonde que nós tiramos essa ideia de que o marido, de que o homem é o responsável? Carrega essas responsabilidades que muitas vezes pesam e são difíceis de administrar. Vocês se lembram? O primeiro casal, Adão e Eva. Quem pecou primeiro? Adão ou Eva? Foi Eva. Eva começou a conversa com a serpente. Eva foi seduzida pela serpente. Eva foi enganada pela serpente. Eva comeu o fruto em primeiro lugar. Eva deu o fruto para o marido e ele o comeu. Eva foi a primeira responsável, aparentemente, pela queda. Mas quando Deus vai até o jardim para saber desse primeiro casal o que tinha acontecido, a quem Deus chama em primeiro lugar? Quem Deus procura? Quem? Adão. Claro que Deus já sabia o que tinha acontecido e onde Adão estava. Mas a primeira pessoa que ele chama é Adão. Adão! Por quê? Por que ele não falou com Eva? Por que ele não repreendeu Eva? Porque desde o começo, Deus colocou sobre você, homem, sobre você, marido, a responsabilidade pelo bem-estar da sua família. Adão deveria ter protegido Eva. Adão deveria ter se colocado entre a serpente e Eva. Adão deveria ter repreendido Eva. Adão deveria ter repreendido Satanás por amor a Eva. Mas Adão não fez. Adão se escondeu. Adão se omitiu. Adão se calou. E por causa do silêncio de Adão, consequências terríveis entraram na história. A responsabilidade é sua. Então, maridos, e não converso apenas com maridos, mas com homens, jovens, adolescentes, todos aqueles que um dia vão constituir família. Se a sua esposa está enfrentando dificuldades, se os seus filhos estão enfrentando dificuldades, se o seu casamento está enfrentando dificuldades, a responsabilidade é sua, ainda que a culpa não seja. Você precisa fazer alguma coisa, parar de se omitir, parar de se esconder, parar de ficar quieto, parar de ser omisso e fazer alguma coisa. Porque Deus vai pedir contas de você, do estado da sua família. Agora, para mim está claro aqui no texto, como que essa liderança deve ser exercida. Pense nessa analogia aqui. Olha o texto bíblico. O marido recebeu de Deus a responsabilidade de liderar a sua esposa como Cristo lidera a igreja. Jesus é o cabeça da igreja, o salvador da igreja. Jesus é o líder que salva. O nosso modelo de liderança clássica é piramidal.
Quem está embaixo serve quem está em cima. O problema é que esse modelo de liderança clássica, ele faz muita gente querer ser líder dentro da igreja e fora da igreja para ter poder e privilégio e não responsabilidade. Mas essa estrutura piramidal de liderança não tem nada a ver com o modelo que Jesus instituiu. Jesus inverteu a pirâmide. Em todos os evangelhos ele fala sobre isso, todos. Vou citar um. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus inverteu essa pirâmide, e ele revolucionou o paradigma do que significa ser líder. Para Jesus, ser líder envolve sacrifício e serviço. Ou seja, a sua posição como líder, aonde você está, assim, exige que você atenda às necessidades das pessoas. Isso é ser líder. É você usar o seu cargo, a sua autoridade para servir as pessoas e atender às necessidades delas. Estou dizendo necessidades, não vontades. O líder escravo, ele sempre está querendo atender aos desejos das pessoas, às vontades das pessoas. Isso não é liderança. O líder de verdade, ele vai servir as pessoas e atender às necessidades delas. Falar o que elas precisam, fazer o que elas precisam, não necessariamente o que elas querem ou têm vontade. Isso é ser líder. Isso é ser líder para os filhos. Isso é ser líder em casa. Não é você fazer a vontade de todo mundo. É você suprir as necessidades daqueles e daquelas que Deus confiou sob os seus cuidados. Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem, como líder do lar, não tem obrigação de satisfazer os desejos da mulher, todos. O homem, como líder da sua esposa, tem a obrigação de atender às necessidades da sua esposa, sejam essas necessidades físicas, emocionais, psicológicas ou espirituais, e servi-la sacrificialmente. Agora, antes da gente entrar nessa questão do sacrifício, qual é a maior necessidade de uma mulher? Homens. Qual é a maior necessidade de uma mulher? Deus sabe. Por isso que no versículo 25 ele disse, em tom imperativo, é ordem. A gente não tem escolha, é ordem. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. Quando eu leio e medito nesse versículo, logo me vem à cabeça, que tipo de amor nós estamos nos valendo e utilizando para amar as nossas mulheres? Porque o amor aqui é uma ordem. Eu acredito, meus amigos, e eu falo aqui com os homens nesse momento, que uma das principais causas de divórcio, sem dúvida alguma, é a sentimentalização do casamento e a sentimentalização do amor. É amar enquanto os sentimentos permanecem. Essa é a grande tragédia de muitos casamentos. Eu digo isso pela pouca, talvez, experiência pastoral, conversando com muitos casais. Não poucas vezes eu ouvi dentro de um gabinete a seguinte frase, não poucas vezes, e Deus é testemunha: eu não sinto mais nada por ela. Muitas vezes eu ouvi essa frase. O que eu senti eu não sinto mais. O amor acabou. Para. Espera aí. Quando você foi ali
diante do altar, diante de Deus, e fez um voto para amar a sua mulher, você não fez esse voto que você amaria até que os seus sentimentos permanecessem, ou durassem. Quando você fez um voto no altar, diante de Deus, de que você amaria a sua mulher, você disse que a amaria até que a morte o separasse. Você tem um voto. Sabe por que eu digo isso? Porque a partir desse texto e de tantos outros, a gente pode dizer que o amor, na perspectiva bíblica, ele tem muito mais a ver com a decisão de amar do que com o sentimento de amor. E é aí que o casamento caminha. À medida que eu entendo isso, eu percebo que não são os meus sentimentos que sustentam a minha decisão de amar. É a minha decisão de amar que sustenta os meus sentimentos. Eu não posso arvorar, alicerçar o meu casamento nos meus sentimentos que são enganosos, são passageiros, oscilam. Nós somos gangorras emocionais. Eu lembro do soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes. E nesse soneto de fidelidade ele tem uma definição clássica do que significa amor para a nossa cultura. Ele diz assim: que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito ou eterno, enquanto dure. O amor bíblico não é chama. O amor bíblico é uma decisão. Eu decido amar, e eu demonstro essa decisão com pequenos atos diários de amor. Pode ser, e eu acredito que nós tenhamos aqui homens, maridos, que têm uma grande dificuldade de demonstrarem amor pelas suas mulheres, no sentido de que esse amor de fato esteja satisfazendo a sua esposa. Pode ser que ela seja realmente uma pessoa mais difícil de decodificar o seu amor, de entender que você a está amando. Pode ser. Mas existe a possibilidade de você estar amando a sua mulher de uma forma muito genérica e não específica, de uma forma errada. Por exemplo, eu não sei se vocês já leram esse livro, ou já ouviram falar nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. É um grande livro. Se vocês quiserem um dia lerem, eu acho que vale a pena, ou individualmente, ou como casal, vale a pena, porque assim, o Gary Chapman, ele vai mostrar como que as pessoas decodificam o amor de maneiras diferentes. Então ele traz algumas linguagens, 5 linguagens. Por exemplo, a linguagem do tempo. Tem mulheres, pessoas, mas vou colocar aqui mulheres que se sentem amadas quando você dedica tempo exclusivo a elas. Não estar ao lado delas, simplesmente, perto delas, dentro da mesma casa que elas, mas dedicando tempo de exclusividade para elas. Outras já vão se sentir mais amadas através do toque físico, um abraço, um beijo, na relação sexual, numa massagem, com toque. Outras já vão decodificar amor a partir de presentes que não necessariamente são coisas caras, valiosas, mas é aquela demonstração de que você pensou nela, de que você passou por um lugar, você viu uma flor, uma caixa de bombom, e você pensou nela, você lembrou nela. São coisas simples, mas que, assim, têm um significado, um peso muito grande para elas. Outras vão entender que você a ama, que você ama o seu cônjuge, à medida que você serve. Você coloca as crianças para dormir naquela noite, você vai lavar a louça, vai ajudar a arrumar a casa, você vai, por exemplo, fazer um jantar, um almoço. São demonstrações de amor. Outras pessoas, outras mulheres gostam de palavras de afirmação. Você usa palavras que vão elevar a autoestima delas. As mulheres precisam de palavras, elas são muito mais oitivas do que os homens, elas precisam de palavras de afirmação, muito mais do que os homens. Então, assim, ele traz essas 5 linguagens para dizer, existem formas específicas de pessoas interpretarem, decodificarem e assimilarem que estão sendo amadas
de fato. O problema nosso, nós homens, é que nós muitas vezes achamos que nós já estamos amando suficientemente e do jeito certo, quando nós não estamos amando o suficiente e do jeito certo. Pergunte para sua mulher se ela se sente amada por você e como. Se ela se sente amada por você e como ela se sente amada por você. E pare com essa conversa de que não, mas eu sou assim, esse é o meu perfil, ela me conheceu assim, essa é a minha personalidade. Para com isso. O Espírito Santo tem poder para mudar a sua personalidade, para mudar o seu jeito. Tem coisas que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer por amor ao outro. Esse é o amor com o qual nós devemos amar. Esse é o amor sacrificial. Perceba aí no versículo 25: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É amor sacrificial, é amor desconfortável, é amor difícil, é o amor que tira você, que tira a mim da nossa zona de conforto, é o amor que não me dá o direito de dizer, mas eu sou assim, eu não consigo mudar. Sim, por amor a você, eu posso fazer diferente, e eu posso amar diferente. Esse é um amor. É um amor que faz a gente morrer. É um amor que nos mata em primeiro lugar. Para que a gente ame o cônjuge como Cristo nos ama, a gente tem que morrer. Você tem que morrer para si mesmo. Morrer para o seu desejo, por exemplo, homens, de sempre ter que ter a última palavra para tudo. Você tem que morrer, por exemplo, para o seu desejo de querer dominar a sua esposa através do poder físico ou financeiro. É você morrer para o seu desejo de satisfazer apenas os seus desejos e não da sua mulher. É você morrer para você mesmo, para que você dê preferência, proeminência para a sua esposa. Agora, isso envolve sacrifícios diários, eu concordo. Por exemplo, o amor sacrificial pode significar para você, homem, se envolver com atividades que você não quer, que você não gosta. Vamos pensar aqui, em muitas famílias aqui do Canadá, marido e mulher precisam trabalhar, certo? Pelo custo de vida alto. O problema é que hoje as mulheres estão realizando uma jornada dupla de trabalho. Elas trabalham fora de casa e trabalham dentro de casa. Ou às vezes elas trabalham dentro de casa, home office, para fora, e trabalham dentro de casa. E o que está acontecendo é que, você olha ali para Gênesis, você vê em Gênesis que o homem teve consequências do seu pecado. Deus falou, do suor do rosto você vai comer. Você vai sofrer para prover para a sua família. Para a mulher, Deus disse, você vai sofrer para criar os seus filhos. Não só a dor do parto, mas a dor da criação dos filhos também. A grande questão hoje é que a mulher, ela está sofrendo as consequências dos dois, de Adão e Eva. Então a gente precisa repensar naquilo que nós fazemos dentro de casa, nessa configuração e nesse tecido familiar. Homens precisam ajudar mais as suas mulheres, dentro de casa também. O cara acha que trabalha fora de casa, ele não precisa colocar os filhos para dormir. Porque ele trabalha fora de casa, ele não precisa ajudar a arrumar a casa. Porque ele trabalha fora de casa, ele não precisa fazer comida ou lavar a louça. Mas a esposa tem que fazer as duas coisas. Por isso que nós temos um alto índice de mulheres que moram fora do Brasil e que estão profundamente depressivas, destruídas, frustradas, cansadas. E grande parte dessa frustração, desse cansaço e dessa depressão tem a ver com essa atitude passiva e omissa dos homens, dos maridos. Então o amor sacrificial vai envolver você ser mais proativo dentro de casa, ajudar mais, dividir o fardo com a sua esposa, ela está cansada. Às vezes, o amor sacrificial vai significar você abrir mão de coisas que você gostaria de fazer, mas que você pode dar a preferência para a sua mulher.
Cuidar das crianças à noite, para que ela tenha um tempo para estudar, um tempo para fazer atividade física, um tempo para relaxar, um tempo para sair com as amigas da igreja, um tempo para ela estar aqui no grupo de mulheres da Joy. Nós, homens, temos que nos levantar para isso. Isso é amor sacrificial. É eu tirar, às vezes, o tempo que eu quero para jogar bola, ou jogar videogame, ou ficar no computador, ou ficar numa rede social, para falar, essas 3 próximas horas são suas, para você descansar, para você ler um livro, para você relaxar, para você passear, para você espairecer. Homens, nós precisamos fazer isso para o bem da nossa família. Eu sei que é fácil a gente falar, e eu já falei muitas vezes, não, eu morro pela minha esposa. Mas sua esposa, a minha esposa, elas não querem que a gente morra por elas. Eu acho que aqui talvez a maioria apenas quer que nós sejamos mais participativos na vida do lar. Só isso, que a gente ajude mais. Antes de você falar para sua mulher, eu morro por você, tira a toalha molhada de cima da cama. É isso. Porque não adianta dizer, não, eu estou disposto a morrer por você, eu amo você. Mas você não faz nada para ajudar. Além disso, esse amor sacrificial do marido, e talvez principalmente, ele tem a ver com o que diz o versículo 26 e 27. Acompanhe comigo a leitura. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. A santificação da esposa é parte essencial do amor do marido por ela. É parte essencial, assim, da missão do homem. Qual é a missão do homem? A missão do marido está aqui, ó. É a santificação da mulher. Se vocês olharem nas Escrituras, o grande objetivo do casamento não é a satisfação, embora seja também. O grande objetivo do casamento desde o início, é a santificação. É fazer com que o cônjuge, ele se pareça mais com Jesus. É tornar o casamento uma maquete do amor de Cristo pela igreja. É a expressão do Evangelho, é o casamento. Então a gente casa não para ter prazer apenas. A gente casa para se colocar nas mãos de Deus como uma ferramenta, como um instrumento afiado, para esculpir na face do nosso cônjuge o rosto de Jesus. Se você não entrar para o casamento com essa visão, vai ser muito difícil casar e permanecer casado. Esse é o objetivo do casamento. Eu sempre digo para algumas pessoas, e já disse aqui na Joy em algumas oportunidades, que as mulheres, se esse é o objetivo do casamento, se o homem tem como missão principal santificar a esposa, o que tem que acontecer ao longo dos anos da jornada matrimonial, da caminhada conjugal? O que tem que acontecer? As mulheres precisam se tornar gradativamente mais parecidas com Jesus. E o que acontece muitas vezes nos casamentos, inclusive casamentos cristãos, é que as mulheres vão se tornando paulatinamente mais amargas, mais tristes, mais reclamonas, mais frias, mais apáticas. Qual a razão disso? Porque os seus maridos, não estou culpando apenas os maridos, mas parte disso é sim responsabilidade dos homens, porque os homens não estão abraçando a missão que eles receberam de Deus, de santificarem as suas mulheres. Os anos de matrimônio precisam tornar você, mulher, mais parecida com Jesus. Homens, maridos, aqueles que vão se casar um dia, a sua missão como esposo é que no decorrer dos anos, a sua mulher seja cada vez mais piedosa e cada vez mais santa, não apenas por um esforço individual dela, mas por conta do seu investimento e da sua liderança espiritual na vida dela.
Agora, como que o marido participa da santificação da mulher? Eu poderia citar aqui muitas coisas que eu coloquei, eu vou trazer apenas algumas. Eu creio que o marido santifica a mulher valorizando a mulher. Valorizando a sua mulher. Porque tem marido que fragiliza a mulher espiritualmente. Tem marido que torna a sua mulher mais suscetível, mais fraca, diante das tentações. Ele não elogia a mulher, ele não cuida da mulher, ele não trata a mulher bem, ele não dedica tempo para a mulher, ele não diz eu te amo para a mulher, ele não dá presente para a mulher, ele não elogia a mulher em nenhum momento, zero. Aí essa mulher coloca o pé na rua, no ambiente de trabalho, em outros lugares, e ela é coberta de elogios por outros homens. Essa mulher está absolutamente fragilizada e suscetível a quaisquer tentações. Por quê? Porque você, marido, deixou a sua mulher assim. Obviamente que é responsabilidade dela vencer a tentação, mas é a sua responsabilidade protegê-la da tentação, a valorizando. Nenhum adultério acontece da noite para o dia, não. É um processo de esfriamento das relações. Às vezes toma tempo. O adultério, a infidelidade conjugal é a ponta do iceberg. Mas por debaixo da superfície, você tem assim um histórico de frieza, de apatia, de falta de comunicação, de falta de gentileza, de delicadeza, de paixão, de amor. Então, marido, você quer santificar a sua mulher? Torne-a mais forte diante da tentação. De que maneira? Valorize a sua mulher, elogie a sua mulher, gaste tempo com a sua mulher, cuide da sua mulher, se sacrifique pela sua mulher, seja companheiro da sua mulher, seja gentil com ela, elogie a sua mulher, se cuide para a sua mulher. Uma outra maneira mais clássica de santificar a mulher é cultivando a espiritualidade dela, orando com ela. Quanto tempo faz que você não para com a sua família para orar? Orar pela sua esposa, em algum momento, segurar na mão dela e clamar a Deus junto com ela? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que vocês não conversam sobre coisas da Bíblia? Quanto tempo faz? Eu vou trazer aqui novamente experiência dessa caminhada pastoral, e nós temos pastores aqui que podem falar por eles também. Eu, em alguns aconselhamentos, vi pessoas muito arrependidas por não terem investido na vida espiritual, na intimidade espiritual entre eles. Investiram em casa, investiram em carro, investiram em diplomas acadêmicos, investiram na carreira profissional, investiram em várias coisas, mas não investiram na vida espiritual. E quando vêm os problemas no casamento, e eles virão, certamente eles virão, problemas, adversidades, percalços, o que vai sustentar o casamento não é investimento em carro, em casa, investimento financeiro, em viagens, na vida profissional, na carreira, nos diplomas acadêmicos, não. O que vai fortalecer o casamento é o fato de vocês estarem ambos com os pés firmados na rocha da palavra de Deus. Caso contrário, vai ruir uma hora ou outra. Ou vão permanecer casados no papel, vão permanecer vivendo entremeados entre quatro paredes de uma casa, vão viver debaixo do mesmo teto, vão viver até dormindo sobre uma mesma cama, mas os seus corações estarão divorciados. Isso também acontece. Maridos, assumam a responsabilidade da liderança espiritual da casa de vocês. É com vocês essa responsabilidade. Você que tem que assumir. Hoje esse papel está invertido, infelizmente. Nós temos mais mulheres servindo, mais mulheres liderando, mais mulheres envolvidas em reuniões de oração, mais mulheres interessadas em estudar a Bíblia, mais mulheres levando seus maridos e filhos para a igreja, mais mulheres servindo no contexto da comunidade cristã, mais mulheres santificando seus maridos e filhos do que maridos santificando as suas esposas e filhos. Está errado.
Ainda que seja muito bom nós termos mulheres assim, e que Deus levante mais mulheres assim, com sede de Deus, a prerrogativa da liderança espiritual, de casa e da igreja, dos homens, não das mulheres. Por que nós temos tantas mulheres servindo e como líderes? Porque os homens não têm cumprido com essa missão de liderarem espiritualmente as suas casas e as suas comunidades de fé. E quando homens não se levantam, Deus levanta Déboras para a glória dele, e Deus seja louvado por essas Déboras que se levantam. Diz o texto, versículos de 28 a 31, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então assim, esse amor envolve o cuidado integral da mulher. É a provisão financeira, material, emocional, psicológica, espiritual, está tudo envolvido nesse cuidado aqui. A sua esposa, meu irmão, meu amigo, tem carências físicas, carências psicológicas, carências emocionais, afetivas, espirituais, que você tem que suprir. E eu acredito que hoje tem muitas esposas buscando ajudas externas, de médico, ajuda medicamentosa, ajuda espiritual, ajuda psicológica, porque em parte, nós, maridos, não estamos pastoreando o coração das nossas esposas. Então elas têm que buscar fora de casa. Claro que pode buscar a ajuda do pastor, do médico, se valer de medicamentos, tudo isso está dentro do pacote, não há problema nenhum. Uma coisa não exclui a outra. A grande questão é que os maridos estão terceirizando o pastoreio do coração das suas mulheres. Isso está causando um grande mal para elas. Se você tivesse mais atento às necessidades reais da sua esposa, talvez ela não estaria nesse momento correndo para outras fontes, para se sentir preenchida e para obter cura. Você poderia estar fazendo isso, mas você não faz porque você não conhece a sua mulher. Você está aí com ela casado há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e não conhece a sua mulher. Saiu uma pesquisa recentemente que disse que geralmente, em média, marido e mulher gastam por semana 37 minutos de conversa profunda. Uau! 37 minutos durante a semana de conversa profunda. Marido e mulher que estão dentro da mesma casa há anos e que não se conhecem. Você tem que conhecer melhor a sua esposa. Se eu te perguntar qual é a cor predileta dela, qual é o prato predileto dela, qual foi a viagem predileta dela, qual é a roupa predileta dela, qual é o doce predileto dela, qual é a música predileta dela, qual é o versículo bíblico predileto dela, você conseguiria responder? Existem maridos que não conhecem as suas esposas, porque não tem comunicação no lar, não tem diálogo, não tem troca de experiências. Não é por menos, meus amigos, que a taxa de divórcio, principalmente no Ocidente, só cresce, está aí. Esse é o conselho de Pedro, estou chegando no final já. O conselho de Pedro é o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vivei a vida comum do lar. O que significa isso? Significa não apenas estar dentro de casa, porque às vezes você está corpo presente, mas você está conectado com o seu computador, com o seu videogame, com a tela do seu celular, com o seu livro, com outras coisas, mas não com a sua família. Viver a vida comum do lar é você assim, gastar, investir tempo
para a sua família. Tempo de qualidade, se conectar. É vocês deixarem os celulares do lado, para conversarem entre vocês, para vocês se conhecerem, para você participar da vida da sua mulher, de fato. Se não, diz o texto bíblico, olha só, se a gente não fizer isso, a nossa relação com Deus vai ser prejudicada. Você não pode ter, eu não posso ter um relacionamento correto com Deus, se eu não tenho um relacionamento correto com a Thaís. Uma coisa influencia a outra. Eu posso pregar sermões profundos, eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso ter sonhos, eu posso ressuscitar mortos, eu posso ser um líder conhecido, ter visibilidade, as pessoas podem me respeitar, eu posso até orar de vez em quando, fazer jejum, mas se eu não trato a minha esposa com dignidade e amor, Deus ouve a minha oração e diz assim: Juliano, ok, eu ouvi, mas primeiro, vai se reconciliar com a sua mulher, primeiro, vai cuidar da sua mulher, primeiro, vai tratar a sua mulher com respeito, e depois eu vou te ouvir. É isso que o texto está dizendo. A gente às vezes interpreta esse texto da seguinte forma: não, se o marido não tratar bem a mulher, eles estarão separados e não vão cultivar mais uma vida de oração. Não, e interromper as orações aqui, Pedro está falando com os homens. Ele está falando, as orações de vocês serão interrompidas. Porque a maneira como eu trato meu cônjuge vai determinar o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. No final das contas, o que vai demonstrar que eu sou um homem cheio do Espírito Santo, repito, não são os dons que eu tenho, mas é o jeito que eu trato meu cônjuge. O que Pedro está falando aqui, você pode ter tudo, mas se você não tratar a sua mulher com dignidade, a sua oração vai ser estrangulada no texto original. Deus não vai ouvir. Você pode ser quem você for, mas Deus não vai ouvir. Bem, mulheres não casadas aqui, fazendo aplicações rápidas para vocês, não se sinta culpada, com peso, frustrada. Você tem uma janela de oportunidade diante de você. Você que não é casada, qual é essa janela de oportunidade? Você tem hoje a liberdade de escolher com quem você vai casar, se é isso que você deseja. Você tem essa liberdade, então, eu digo para vocês, escolham um homem que vai conseguir amar vocês como Cristo ama a igreja. E esse rapaz, esse homem, ele só vai poder amar você como Cristo ama a igreja, se ele conhecer o amor de Deus, e se ele já foi impactado com o amor de Deus, se ele já experimentou o amor de Jesus, se ele já experimentou o amor de Jesus, se ele já foi transformado por esse amor, esse é o primeiro critério, para você escolher com quem você vai casar. E o conselho que eu sempre dou para minha filha mais velha, principalmente: escolha alguém que vai amar mais você do que você a ele, e que vai amar mais a Jesus do que a você. Homens solteiros, rapazes, jovens, adolescentes ou adultos, relacionamento é coisa muito séria. Eu não tive na minha formação como jovem o privilégio que muitos de vocês estão tendo, de crescerem numa família cristã e crescerem no contexto de uma igreja que prega a Bíblia com seriedade, com fidelidade. Relacionamento é coisa muito séria. É a decisão mais importante da vida de vocês. Tirando, claro, a decisão de caminhar com Jesus, é a decisão mais importante da vida de vocês, é com quem vocês vão se relacionar. Eu diria, você tem que se preparar para isso. Primeiro, você tem que se tornar um homem que vai ser capaz de amar a sua futura esposa como Cristo ama a igreja, e depois você vai escolher essa mulher. Primeiro, seja alguém que vai ter condições, capacidade, competências para amar uma mulher como Cristo ama a igreja, e depois você vai tomar a decisão de quem vai ser essa mulher. Eu digo isso porque na juventude, às vezes a gente vive uma vida carregando alguns vícios que vai dificultar enormemente a nossa missão de amar uma mulher como Cristo amou a igreja. Então,
essa decisão tem que começar hoje. Primeiro, você decide o que o casamento significa para você. E depois de tomar essa decisão do que o casamento significa para você, você toma a decisão de com quem você vai se casar. Mulheres casadas que estão aqui, eu acho que muitas estão pensando, ou talvez alguém nos acompanhando pela internet, pastor, o senhor não conhece a minha família, o senhor não conhece o meu esposo, e eu não me sinto amada pelo meu marido. Eu talvez tenha aqui algumas mulheres que estejam enfrentando um momento assim. Eu queria dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, eu sinto muito por isso. Se você não se sente amada pelo seu marido, isso é muito triste, eu sinto muito. Segunda coisa, tome muito cuidado porque assim, quando você não se sente amada pelo seu marido, você, como eu disse, fica muito suscetível a toda e qualquer tentação. Então, mulher, se você está se sentindo assim hoje, mal amada e não valorizada, tome muito cuidado porque a tentação está à porta. Terceiro conselho, converse com seu marido sobre isso. Abra o seu coração para ele. Diga para ele, eu não tenho me sentido amada por você. Fale para ele isso. Você já teve essa conversa? Às vezes ele está achando que está te amando o suficiente, do jeito certo. Mas você chegou à conclusão que ele não está te amando o suficiente do jeito certo. Diga isso para ele. Outro conselho, se você conversar com ele e isso não resolver, assim, ganhe seu marido sem palavras. Aprenda a amar o seu marido. Repito, o amor é um aprendizado. Lá na carta de Tito, Paulo fala para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a amarem os seus maridos. A gente aprende a amar. Por mais que seja difícil amar o seu marido, ele se tornou frio, apático, distante, seco, agressivo. É difícil amar uma pessoa assim. Mas não desista do seu casamento. Continue lutando. A única força no mundo que pode combater o ódio, a raiva, a apatia, a frieza, é o amor. Ame o seu marido e amontoe brasas vivas sobre a cabeça dele, porque esse amor tem o poder de constranger e de vencer corações endurecidos. Um outro conselho que eu dou para você: coloque o seu casamento diante do altar do Senhor. Não existe nenhum casamento tão bom que não possa ser melhorado, e não existe também nenhum casamento ruim que não possa ser reconstruído. Deus pode fazer um milagre na sua casa, Deus pode realizar um milagre no seu casamento. Coloque o seu esposo, coloque o seu casamento diante do altar do Senhor e peça um milagre, se necessário, porque você não pode, mas Deus pode. Por fim, torne o casamento mais fácil. De que maneira? Torne-se uma esposa mais amável para o seu marido. Quando a gente fala de amável, logo nos vem à mente uma pessoa que demonstra amabilidade, que ama. Mas não é só isso. A pessoa amável é aquela fácil de ser amada. Tem mulheres que dificultam a missão do marido de amá-la, como Cristo amou a igreja. São reclamonas, murmuradoras, só cobram, só colocam pressão, aumentam o tom de voz para falarem com seus maridos. São briguentas, são críticas demais, também não são carinhosas, não são afetivas. Então, torne-se uma mulher mais amável, mais fácil de ser amada pelo seu marido. É dever do marido amar a mulher, mas é dever da mulher ser alguém mais amável, mais fácil de ser amada. E por fim, homens, eu quero desafiar todos os homens aqui a buscarem um modelo de masculinidade que eu chamo assim, de um modelo de masculinidade proposto por Jesus. O homem que ama sacrificialmente, o homem que ama assim, incondicionalmente. Esse é o amor de Jesus por nós, não é? Foi assim que Jesus amou você sacrificialmente. Ele se entregou por você, Ele perdoou você,
Ele se colocou na sua frente para receber no seu lugar o castigo de Deus. Essa é a verdadeira masculinidade. O homem é aquele que se coloca entre a mulher e a dificuldade, a mulher e o problema, a mulher e a dor, e assim, recebe o impacto no lugar dela. Se você tem errado no exercício da sua liderança, se você não tem liderado espiritualmente a sua casa, a sua família, seja bem-vindo ao time, porque você faz parte de um grupo de homens, de maridos que são pecadores e falhos, assim como eu. E eu quero dizer para você que talvez não esteja cumprindo com o seu papel de homem, à luz da Bíblia, que existe perdão para você. Hoje pode ser assim um momento de renovação espiritual para a sua vida, para você recalibrar a sua masculinidade e realinhá-la àquilo que a Bíblia chama você a ser como homem. Como homem. Existe perdão para você. Existe perdão para você. Peça perdão, Deus, eu não tenho cumprido com o meu papel, eu não tenho liderado a minha mulher, eu não tenho feito aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu não tenho santificado a minha mulher, eu não tenho assumido a responsabilidade pelo meu lar, eu tenho me escondido, eu tenho me calado, eu tenho me omitido, e eu estou vendo o meu casamento ruir, a minha esposa ruir, os meus filhos ruírem. Eu quero tomar uma decisão hoje de pedir perdão e reassumir a liderança espiritual da minha família e da minha igreja, em nome de Jesus. Faça isso hoje. Tem perdão para você. Agora, a gente jamais vai conseguir ser esse marido sem o poder do Espírito Santo de Deus. Não é por menos que tudo o que Paulo falou, ele começa no capítulo 5, versículo 18 de Efésios: enchei-vos do Espírito. Sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem a plenitude do Espírito Santo, a gente vai imitar o primeiro Adão, que se acovardou, que se omitiu, que se calou. Com o poder do Espírito Santo de Deus, a gente pode imitar o segundo Adão, que se entregou, que se sacrificou. O primeiro Adão disse assim: não me culpe, culpe a minha mulher, já disse o Sproul, o autor cristão. Mas o segundo Adão disse: não culpe a minha noiva, culpe a mim. Isso significa ser homem, com H maiúsculo, homem de verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus levante nessa comunidade, nessa igreja, homens mais parecidos com Jesus. Vamos sair daqui nessa noite, assumindo o compromisso de sermos líderes espirituais da nossa família. Coloque-se de pé, vamos orar. Se você estiver do lado da sua esposa, eu quero convidar você a orar com ela nesse momento. Pode orar com ela aí, bem baixinho no ouvido dela. E se você precisar pedir perdão para ela nesse momento, porque você não tem amado como Cristo amou a igreja, peça perdão, fala: meu amor, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque eu não tenho te amado do jeito de Cristo. E eu prometo para você que eu vou lutar pelo poder do Espírito Santo para ser um marido melhor, para cuidar mais de você, para te proteger mais, para orar mais com você, para ser mais sensível, mais participativo, mais próximo, mais amigo, mais fiel. Eu quero te amar do jeito que você quer ser amada. Por favor, me ajuda nisso. Eu quero te amar como Cristo.